Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, tá? Então, o vídeo de hoje é contando um pouquinho da minha história e relação com os meus pais, tá? Meus dois pais que eu tenho, tá? E como foi a minha história de quando eu ainda tava na barriga, tá? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, e lá no Facebook, se quiser, se tiver passado por isso e ter se autoculpando ou precise conversar, chama lá no Facebook que vai estar na descrição. Tá, então eu vou... Se eu olhar pra baixo aqui é porque eu escrevi tudo como aconteceu a história, caso eu não lembre, porque eu sou uma pessoa muito aleatória, então eu escrevi no caderno aqui. Pra falar tudo se eu esquecer de alguma coisa, até porque tem relatos da história que eu não vivenciei, que né, eu ainda tava na barriga, mas a minha mãe contou pra mim como foi. Quando ela ainda estava na barriga, minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim e chamou meu pai verdadeiro e falou pra ele que ela estava grávida. E ele, por ser dependente química, né? Deixa eu ver. Ele era dependente de química por medo de quando eu crescesse, isso influenciasse tanto a minha infância quanto a minha adolescência, ele tinha medo. Até hoje eu ainda não havia perguntado pra minha mãe, tocado no assunto, de querer saber, porque desde pequena ela sempre falou sobre que o meu pai de registro não era o meu pai verdadeiro, tá? Então ela me contou e até hoje eu tinha medo de perguntar pra ela e acabar magoando ela, tá? Então eu perguntei pra ela. Eu só vou trocar aqui o ângulo que tá muito quente, peraí. Tá, eu troquei aqui. Então ele tinha medo que isso influenciasse. Então até hoje eu nunca tinha perguntado pra minha mãe o porquê que ele não me quis. E o porquê de toda a minha história e como foi. Mas hoje, agora me bateu a curiosidade e eu queria saber o porquê que ele não me quis e o porquê ele não me foi presente. Então minha mãe explicou que era porque ele era dependente química e ele tinha medo que isso me influenciasse de alguma forma, né? Bom, eu posso dizer que eu ainda sou uma criança, uma pessoa de sorte, porque antes de mim, minha mãe teve mais dois irmãos meus em outro relacionamento, onde o pai deles me registrou e não é o meu pai de sangue, mas é meu pai de coração. Não posso dizer que ele foi um péssimo pai, mas também não posso dizer que ele foi um ótimo pai, porque até um ano e pouco, um ano ele era um super pai, ele, né, diz minha mãe que eu tinha... Diz minha mãe não, eu tinha muito problema respiratório, então ele chegava do serviço dele e fazia nebulização comigo, não era sempre, mas ele trabalhava de madrugada, então ele chegava de manhã e ia fazer nebulização comigo, nem dormia, fazia nebulização comigo, depois ele ia dormir, né? Então, quando eu tinha média de um ano e meio, minha mãe e ele vieram se separar, então ali ele já mudou completamente o jeito dele comigo, né? Ele mudou completamente o jeito dele comigo, porque ao média que eu fui crescendo, eu fui ficando parecida com a minha mãe e comecei a ter entendimento de certas coisas que ele fazia, né? Pra minha mãe. Então, eles se separaram com um ano e meio, ele mudou o jeito dele comigo quando eles se separaram, mas eles se separaram e ele mudou o jeito dele comigo. Depois disso, ele tentou voltar com a minha mãe. E na época, minha mãe fala que ele tentou se... Ele voltou a ser como ele era antes comigo. Porque quando eles se separaram, a causa, o motivo da separação dos dois fui eu, tá? Então ele tentou se aproximar, mas minha mãe falou pra ele que não ia voltar com ele, porque quem fazia uma vez, fazia duas, então ela não ia voltar com ele.
disso vocês vão achar, teu pai levou super na boa. Na verdade, não. Aí começou o verdadeiro inferno das nossas vidas. Começou a verdadeira bagunça, verdadeiro medo, né? A gente tinha medo. A gente tinha muito medo dele. Chegou a ponto da gente ter que se esconder com a minha mãe, entendeu? A gente teve já vezes que estava indo na casa da minha tia. Lembro que a gente estava com a minha tia e a gente se escondeu, tá? Já chegou a ponto da minha mãe ter que se esconder atrás de carro por causa dele. Já chegou a ponto dele ir em serviço da minha mãe fazer escândalo. Então, pode dizer que aconteceu o verdadeiro inferno das nossas vidas. Tá, então... Né, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá. Tá, então é isso. Ele ficou transtornado por minha mãe não querer voltar com ele e afetou ela nessa forma. Até hoje minha mãe tem muito medo do meu pai, medo mesmo. A gente não mora perto dele, a gente mora longe, mas quando chega perto da casa dele, porque meus irmãos vão passar férias, feriados, até nessa quarentena ele tá com meus irmãos. Minha mãe chega perto da casa dele, sim, né? Minha mãe morre de medo dele, minha mãe ela muda completamente a posição, se ela tá mais pra trás, ela muda completamente a posição dela no banco do carro. Então, coisas que ele deixou muito no psicológico da gente, emocional, né? Então, é bastante coisa que a gente passou. Já chegou a pontos de quando a gente era pequeno, eu tenho um irmão de 17, irmão de 18, que vai fazer 19 agora, no final do ano. Quando eles se separaram, esse meu irmão de 18, que vai fazer 19, quis morar com meu pai por ter um carinho pelo meu pai, entendeu? E o meu irmão de 17 ficou comigo, com a minha mãe, né? Então já chegou a ponto da gente não ter o que comer em casa e a gente... Esse meu irmão de 17 ir lá pedir pro meu pai comprar pão. A gente nunca chegou a pedir refri, como hoje muita gente faz com ele e ele dá. E a gente era pequeno, a gente queria às vezes pão. O que a gente pedia era pão, mortadela e miojo. Só no carro. Tá, então era isso que a gente pedia pra comer, pra ele comprar pra gente. E às vezes muitas das vezes ele dizia que não e não tinha o que a gente fizesse pra conseguir tirar as coisas dele. Por isso que hoje em dia, agora eu não falo mais com ele devido a uma coisa que ele me provocou, que ele fez, entendeu? E ele me fez uma coisa e eu devolvi a ele na altura do que ele me fez. Eu devolvi a ele. A criação de quando eu era pequena com a minha mãe nunca foi devolver, entendeu? Aquilo que a pessoa me dá. Aquilo que a pessoa me dá, devolver a ela, tanto ruim quanto boa, né? A gente sempre tenta ser melhor que as pessoas, porque não devemos ser igual, principalmente quando faz uma coisa ruim pra gente. Então, eu devolvi a ele na altura, mas vai falar, ai, tu devolveu na altura por quê? No momento eu não tava raciocinando quando eu fiz pra ele, porque no momento em que eu fiquei com muita raiva dele, quando ele fez muita raiva dele, e veio todo umas cenas de quando ele batia na minha mãe, veio muitas cenas na minha cabeça. Então, quando eu era pequena, a coisa que eu mais queria é que ele fosse preso, pra minha mãe ter paz, por minha mãe parar de se esconder, porque era ruim tanto pra mim quanto pro meu outro irmão. A gente sofreu bastante com relação a isso, a gente chorava de medo. Muitas brigas dos dois a gente presenciou as brigas deles. Então hoje eu tenho muito medo, né? Então quando eu devolvi pra ele o que ele tinha me feito, eu devolvi na altura. E devolvi numa altura que no momento talvez eu estivesse achando que eu estava fazendo certo, porque eu fiz o que eu tanto queria quando eu era pequena, entendeu? Pra ele, porque eu não aguentava mais, a minha mãe se escondia de serviço. Ele não cuidou de mim quando eu era pequena, depois que ele se separou da minha mãe, portanto que eu saía da creche e ia dormir
no trocador da loja onde minha mãe trabalhava. Eu ia comer coisas porque às vezes alguém de confiança chegava para minha mãe e comprar alguma coisa para mim comer. Eu ficava no chão da loja e ele não cuidou de mim. Então, e minha mãe, mesmo trabalhando, ela morria de medo dele. Ele já fez ela se despedir de serviços por causa dele, entendeu? Por medo, por escândalos que ele fazia. Já teve pontos do meu irmão maior estar com ele e ele fazer coisas que machucasse meu irmão, bater no meu irmão pra minha mãe entrar dentro do carro dele. Mas isso não guarda mágoa deles, posso dizer que hoje ele faz bastante falta pra mim. Faz falta e vai fazer mais falta pra mim no meu aniversário. Mas isso são coisas que eu vou aprender, vou superar. Mas posso falar, quem tiver passado por isso e queira conversar, pode ir lá no meu canal. Pode ir lá no meu canal, pode ir lá no Facebook, chamar no PV, que eu respondo e falo com quem quiser falar e esteja passando por isso, entende? Não me orgulho do que eu fiz pra ele, não me orgulho, sinto falta dele bastante, mas são coisas que eu vou aprender a lidar e o dia que eu mais sinto falta dele é no meu aniversário, tá? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e lá no Facebook dar sugestão e quem quiser conversar pode chamar lá que eu converso, tá? Então, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o like e ativar o sininho das notificações. Fui!